O topo de São Paulo era um oceano de luzes trêmulas, uma galáxia artificial que Arthur Almeida observava de seu trono de vidro e aço. O restaurante Apex, aninhado no cume de um arranha-céu na Avenida Faria Lima, era mais do que um negócio. Era o pináculo de sua existência, o testamento silencioso de sua vitória sobre um passado que ele se esforçara para enterrar sob concreto e fortuna. Todas as noites, ele se sentava à mesma mesa, a melhor do salão, e contemplava o império que se estendia a seus pés. As luzes dos carros formavam rios dourados e vermelhos, artérias de uma cidade que pulsava sob seu comando. No entanto, a vista panorâmica, que antes lhe trazia uma sensação de poder absoluto, agora parecia apenas um vidro frio, separando-o de um mundo que ele observava, mas do qual não mais fazia parte. A atmosfera do Apex era uma obra-prima de poder calculado. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana fina, o murmúrio contido de conversas sobre fusões e aquisições, o aroma de vinhos caros e pratos exóticos, tudo era orquestrado para projetar uma imagem de sucesso inabalável. Arthur era o maestro dessa sinfonia de opulência. Seus ternos, cortados sob medida, eram armaduras. Seu relógio de pulso não media o tempo, mas o valor de cada segundo de sua vida. Contudo, por trás da fachada de controle, uma solidão palpável o envolvia como uma névoa densa. O riso de seus convidados era oco, um eco em um salão de baile vazio. A opulência que o cercava não era um refúgio, mas uma jaula dourada, cujas grades se tornavam mais visíveis a cada noite que passava. Ele ergueu sua taça de vinho, um Bordeaux que custava mais do que o salário mensal de muitos dos habitantes daquela cidade cintilante lá embaixo. O líquido rubi girava, capturando a luz dos lustres de cristal. Para o mundo, Arthur Almeida, aos 45 anos, era a personificação do self-made man, um titã do mercado imobiliário e hoteleiro que havia transformado um nome desconhecido em uma marca de poder e prestígio. Mas a ascensão meteórica cobrara um preço invisível, erodindo sua humanidade camada por camada. Ele se tornara uma fortaleza de arrogância e cinismo, emocionalmente inacessível, protegido por muralhas de riqueza que o isolavam não apenas de seus inimigos, mas também de qualquer possibilidade de conexão genuína. A vitória, ele estava começando a perceber, era um lugar desoladoramente solitário. Seu arquétipo era o do titã ferido, um homem que construiu seu império sobre as cinzas de sua própria história. Um passado humilde na Zona Leste que ele tentava esmagar sob o peso de seus arranha-céus. Ele se via como um conquistador, um sobrevivente implacável de uma batalha que só ele conhecia. O mundo exterior via apenas o resultado, o vencedor, a figura a ser temida, admirada e, acima de tudo, invejada. Ninguém via as cicatrizes que ele escondia sob a seda italiana, nem o fantasma de um jovem sonhador que ele havia sacrificado no altar da ambição. Ele era um rei em um reino de um só homem, e a coroa pesava mais do que qualquer um poderia imaginar, pois era forjada com os metais pesados do arrependimento e da negação. Naquela noite, a mesa era composta por investidores estrangeiros, homens cujas expressões eram tão cuidadosamente polidas quanto seus sapatos de couro. A conversa fluía em um inglês com sotaques variados, um balé de números e projeções de lucros. Arthur participava com uma precisão cirúrgica, seu sorriso afiado, suas palavras pesando cada sílaba para maximizar o impacto. Ele era um mestre nesse jogo, o predador supremo em uma selva corporativa. Mas por dentro, um tédio avassalador o consumia. Era sempre a mesma dança, as mesmas máscaras, a mesma busca incessante por mais um zero na conta bancária. A rotina do sucesso havia se tornado um ciclo monótono.
Uma paz frágil que ele sentia estar prestes a se estilhaçar, ansiando por algo, qualquer coisa que o fizesse sentir vivo novamente. O estopim foi sutil, quase imperceptível. Uma jovem garçonete se aproximou da mesa para servir a água, sua figura esguia movendo-se com uma eficiência discreta. Um dos investidores, um alemão corpulento, fez-lhe uma pergunta sobre o menu. A resposta da moça veio em um inglês hesitante, suas palavras tropeçando levemente na barreira do idioma. Arthur a observou, e uma onda de impaciência o percorreu. Aquele pequeno deslize, aquela imperfeição em seu universo meticulosamente controlado, era uma afronta. Ele não via uma jovem trabalhadora tentando fazer o seu melhor. Via uma falha no sistema, uma dissonância em sua sinfonia perfeita. E em seu tédio, uma faísca de crueldade se acendeu, uma necessidade de exibir seu poder de uma forma mais visceral do que simplesmente assinar um contrato. Com um sorriso de desprezo que não alcançou seus olhos, Arthur interrompeu a conversa. Ele se inclinou para a frente, atraindo a atenção de toda a mesa. O silêncio se instalou, carregado de expectativa. Seus convidados, acostumados às suas demonstrações de poder, aguardavam o espetáculo. Ele fixou o olhar na garçonete, que parecia encolher sob o peso de sua atenção. Para ele, ela era um peão anônimo em seu tabuleiro, uma figura sem rosto a ser usada para seu entretenimento. Ele queria agitar as águas paradas daquela noite, criar uma pequena tempestade para se lembrar da força de seus próprios ventos. A decisão foi tomada em um piscar de olhos, nascida da arrogância e de um vazio que ele desesperadamente tentava preencher com a humilhação alheia. "Escuta aqui, querida", ele disse em português, sua voz ressoando com uma autoridade fria e divertida, garantindo que todos na mesa pudessem entender o desafio que viria a seguir. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento, o poder de ter todos os olhos fixos nele. A garçonete parou, a jarra de água em sua mão tremendo quase imperceptivelmente. Arthur sorriu, um sorriso que era uma arma. "Fale 5 idiomas agora mesmo, e eu te dou as chaves do meu carro." A frase pairou no ar, uma granada de desprezo lançada para entreter sua corte de bajuladores. As chaves de seu carro esportivo importado, um símbolo reluzente de seu status, estavam sobre a mesa, capturando a luz e a atenção de todos. A reação foi imediata. Uma onda de risadas cúmplices percorreu a mesa. Os investidores, compreendendo o gesto universal de um homem rico exibindo seu poder, sorriram com condescendência. Era um espetáculo de crueldade casual. Um lembrete da distância intransponível entre o mundo deles e o dela. A humilhação da garçonete era o tempero da noite, um divertimento passageiro antes de voltarem a falar de milhões. Arthur se recostou em sua cadeira, satisfeito com o efeito que causara. Ele esperava ver lágrimas, constrangimento, talvez uma fuga apressada. Qualquer uma dessas reações validaria sua posição. Reafirmaria o controle absoluto que ele exercia sobre cada metro quadrado daquele lugar. Ele esperava a rendição, a confirmação de que ela era exatamente o que ele pensava, insignificante. Mas a garçonete não chorou. Ela não fugiu. Em vez disso, algo inesperado aconteceu. Ela pousou a jarra de água suavemente sobre a bandeja de serviço. O som quase inaudível no silêncio que se seguiu às risadas. E então, lentamente, ela levantou a cabeça. Até aquele momento, ela era uma figura anônima, uma parte servil do cenário. Mas quando seus olhos encontraram os de Arthur, o tempo parou. Não eram os olhos de uma estranha. Eram olhos que ele conhecia melhor do que os seus próprios, olhos que haviam assombrado seus sonhos mais silenciosos por mais de 2 décadas. O sorriso presunçoso congelou em seu rosto. O ar pareceu ficar rarefeito em seus pulmões, e o mundo luxuoso do Apex se desintegrou ao seu redor. Ela não era uma desconhecida. Era Laura Santos,
O nome ecoou em sua mente como um trovão, quebrando as barreiras de tempo e negação que ele havia construído com tanto esmero. O contraste entre eles era um abismo devastador, uma acusação silenciosa. Ali estava ele, Arthur, envolto em um terno que custava uma fortuna, o pulso adornado por um relógio que valia um apartamento. E ali estava ela, Laura, vestida com um uniforme impecável, mas modesto. Seu rosto marcado pela passagem do tempo, mas seus olhos continham o peso de 20 anos de silêncio, de promessas quebradas e de uma vida que ele havia escolhido apagar da sua. A realidade o atingiu com a força de um soco no estômago. O desafio, antes uma piada cruel para entreter seus convidados, transformou-se instantaneamente em algo monstruoso. As palavras dele ainda pairavam no ar, agora envenenadas com o veneno de um passado que ele pensava estar morto e enterrado. O carro, o dinheiro, o poder, tudo se tornou vulgar e insignificante diante daquele olhar. O olhar dela não continha ódio nem medo. Havia algo mais profundo, uma calma digna e uma força que ele não reconhecia, uma força forjada nas ruínas da vida que ele a havia forçado a reconstruir sozinha. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O conquistador invencível, o titã de Faria Lima, de repente se sentiu nu, exposto e terrivelmente pequeno sob o peso daquele reencontro. A sala inteira parecia ter prendido a respiração, sentindo a mudança sísmica na atmosfera. As risadas haviam morrido, substituídas por uma tensão palpável. Os investidores olhavam de Arthur para Laura, confusos, tentando decifrar o drama silencioso que se desenrolava diante deles. Para Arthur, eles haviam desaparecido. A cidade lá fora havia desaparecido. Tudo o que existia era o rosto de Laura, um mapa de uma história que ele havia abandonado. Ele viu o fantasma da garota que sonhava em conhecer o mundo e aprender suas línguas, a garota cujos sonhos ele havia considerado pequenos demais para caber em sua ambição desenfreada. E percebeu, com um terror gelado, que o passado não estava cobrando uma dívida, estava vindo para executar um julgamento. Em seu peito, ele reconheceu um detalhe que o quebrou por dentro. Um pequeno colar de prata, discreto, quase escondido sob a gola do uniforme dela. Era um relicário. O mesmo relicário que ele, um jovem Arthur de 18 anos, havia comprado com seu primeiro salário e lhe dado como uma promessa de um futuro juntos. Aquele pequeno objeto, que ele não via há mais de 20 anos, era uma relíquia de um homem que ele não era mais, um testemunho da autenticidade que ele havia trocado por poder. A visão do colar foi a punhalada final. A mão que segurava a taça de vinho começou a tremer levemente, e ele a pousou na mesa. O som do cristal contra a toalha de linho soando como uma explosão em sua mente. Com uma calma que desmentia a tempestade que se formava na sala, Laura endireitou a postura. Não havia traço de subserviência em seu gesto. Em vez disso, uma dignidade ancestral pareceu tomar conta de seu corpo, como se ela vestisse uma armadura invisível. Seus olhos, ainda fixos nos de Arthur, não continham súplica, mas um desafio silencioso, uma aceitação que não era rendição, mas o prelúdio de uma batalha. Ela não olhou para as chaves reluzentes sobre a mesa, o prêmio vulgar de sua humilhação. Seu foco estava inteiramente em Arthur, e naquele olhar ele viu não a garçonete, mas a juíza de seu tribunal particular. A sala prendeu a respiração coletivamente, o murmúrio das conversas se extinguindo como velas em uma ventania. O espetáculo que Arthur planejara estava prestes a começar, mas ele percebeu, com um pavor crescente, que não era mais o diretor. Então, ela se virou para o investidor alemão, cuja risada fora uma das mais altas. Sua voz, antes hesitante,
agora ressoava com uma clareza cristalina e uma pronúncia impecável. Em alemão perfeito, ela comentou sobre a safra do vinho que ele bebia, tecendo uma observação poética sobre os vales do Reno. O homem se endireitou na cadeira, seus olhos arregalados em pura incredulidade, o sorriso zombeteiro congelado em uma máscara de espanto. Arthur sentiu o primeiro tremor de seu mundo ruir. Não era apenas a fluência, era a confiança, a elegância com que as palavras estrangeiras dançavam em seus lábios. Cada sílaba era um golpe de martelo contra a fundação de sua arrogância. Ele olhou para seus convidados, esperando encontrar cumplicidade, mas viu apenas o reflexo de sua própria perplexidade crescente, um espelho de seu iminente desastre. Sem pausa, ela se voltou para um banqueiro francês sentado à direita de Arthur. O idioma mudou, mas a maestria permaneceu. O francês dela era fluido, melódico, evocando a sofisticação de um café parisiense, não o ambiente estéril de uma sala de reuniões. Ela fez uma breve pergunta sobre a arte que adornava a parede, demonstrando um conhecimento que ia muito além de seu uniforme. O banqueiro, um homem conhecido por seu comportamento impassível, ergueu as sobrancelhas e respondeu, visivelmente impressionado, tratando-a não como uma serva, mas como uma igual. A atmosfera na mesa havia se transformado completamente. A crueldade casual havia evaporado, substituída por um respeito atônito. Arthur sentiu um nó se apertar em sua garganta. Ele não estava testemunhando uma performance, estava assistindo à ressurreição dos sonhos que ele mesmo havia assassinado há 20 anos. A seguir, veio o italiano, dirigido a uma investidora que observava a cena com uma curiosidade analítica. As palavras de Laura fluíram como uma canção, ricas e expressivas, enquanto ela elogiava o design do restaurante, usando termos técnicos de arquitetura que surpreenderam a todos. A mulher sorriu, um sorriso genuíno de admiração, e respondeu no mesmo idioma, iniciando um breve diálogo que excluiu completamente Arthur e os outros. Naquele momento, Laura não estava mais servindo a mesa. Ela a comandava. Ela havia transformado o palco de sua humilhação em sua própria galeria de talentos, e Arthur era apenas um espectador impotente em sua própria fortaleza. A imagem da jovem sonhadora da Zona Leste, que devorava livros de idiomas empoeirados, sobrepôs-se à mulher à sua frente, e o arrependimento o atingiu com uma força física, roubando-lhe o ar. Então, ela se virou para a mesa como um todo. "Oh, my apologies for my earlier hesitation", ela disse, em um inglês britânico tão polido e articulado que fazia o de Arthur parecer grosseiro em comparação. Sometimes, choosing the right language to address such a distinguished group can be a challenge in itself. A ironia era sutil, mas cortante como vidro, uma adaga verbal que atingiu Arthur diretamente no ego. A frase era uma refutação direta e elegante à sua impaciência inicial, a razão pela qual ele havia iniciado aquela farsa cruel. A humilhação agora era dele, servida fria na frente de seus parceiros de negócios. Ele podia sentir os olhares de todos se voltando para ele, a pergunta silenciosa pairando no ar. Quem era aquela mulher e qual era a sua ligação com o poderoso Arthur Almeida? Para o golpe final, Laura dirigiu-se ao investidor mais jovem, um empresário de Xangai que permanecera em silêncio durante a maior parte do jantar. Em mandarim fluente, com os tons perfeitamente modulados, ela lhe desejou sucesso em seus empreendimentos em São Paulo. O queixo do homem literalmente caiu. Ele respondeu com uma torrente de palavras entusiasmadas, chocado e encantado por encontrar tal proficiência linguística em um lugar tão inesperado. A troca foi breve, mas selou o destino da noite. Laura havia cumprido o desafio. 5 idiomas, não apenas falados, mas dominados com uma graça e inteligência que transformaram o deboche de Arthur em um monumento à sua própria ignorância e brutalidade. A vitória dela não foi barulhenta, foi absoluta.
executada com a precisão de um mestre de xadrez. Quando a última sílaba em mandarim se dissipou, um silêncio profundo e pesado desceu sobre a mesa. Não era um silêncio de constrangimento, mas de reverência e choque. Era um vácuo sonoro, onde antes havia risadas arrogantes. Nesse silêncio, o tilintar de um garfo contra um prato em outra parte do restaurante soou como um trovão. Todos os olhos estavam em Laura. Depois se moveram como um só para Arthur, o arquiteto daquela situação insustentável. Ele era o centro das atenções, mas nunca se sentira tão exposto e impotente. O poder que ele cultivara por décadas, a capacidade de controlar qualquer ambiente com sua presença e riqueza, havia se desintegrado em questão de minutos. Ele era um rei deposto em seu próprio castelo, destronado por um fantasma de seu passado, armado apenas com palavras. O mundo de Arthur implodiu. A vergonha era uma onda de calor que subia por seu pescoço, queimando seu rosto. Mas sob ela, algo muito mais frio e devastador se espalhava por suas veias: a culpa. Uma culpa antiga, enterrada sob anos de negação e sucesso material. Agora exumada e exposta sob as luzes brilhantes de seu império. Ele não via a garçonete que acabara de humilhá-lo. Ele via a garota de 17 anos, a quem prometera o mundo e a quem abandonara na poeira de sua ambição. Ele viu cada sonho dela que ele havia esmagado, cada promessa que ele havia quebrado. O sucesso dele, o Apex, os bilhões em sua conta, tudo pareceu sujo, manchado pelo custo humano de sua ascensão. Aquele desafio não havia sido apenas cruel, fora um sacrilégio. Com uma postura perfeitamente ereta, Laura deu um leve e profissional aceno de cabeça para a mesa, um gesto que englobava todos e ninguém ao mesmo tempo. Seus olhos passaram por Arthur sem se deterem, como se ele fosse apenas mais uma peça da mobília. Ela não fez menção às chaves do carro, que jaziam sobre a toalha de linho como um artefato de uma civilização bárbara. Ignorar o prêmio foi seu ato final de poder, uma declaração silenciosa de que sua dignidade nunca esteve à venda. Ela se virou com uma graça contida e começou a se afastar, seus passos firmes e silenciosos no tapete caro. Cada passo que ela dava para longe era um prego no caixão da identidade que Arthur havia construído para si mesmo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O nome dela estava na ponta de sua língua. Um grito silencioso preso em sua garganta. Laura. Ele queria chamá-la, pará-la, talvez se ajoelhar ali mesmo, no meio de seu restaurante opulento, e implorar por um perdão que ele sabia não merecer. Mas seus músculos não obedeciam. Sua voz, a ferramenta de seu poder, o instrumento com o qual ele dobrava o mundo à sua vontade, o havia abandonado. Ele estava paralisado, uma estátua de terno caro, observando seu passado se afastar, levando consigo a última chance de redenção. A distância entre eles aumentava, não em metros, mas em décadas de silêncio e escolhas erradas. Um abismo intransponível. A magia da noite estava quebrada. Os investidores se mexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, desviando o olhar, de repente muito interessados em seus pratos ou na vista da cidade. A cumplicidade deles na humilhação agora era uma mancha em sua própria imagem. O espetáculo havia terminado e o anfitrião havia se tornado o palhaço. A conversa não foi retomada. O balé de números e projeções de lucros havia sido interrompido por algo terrivelmente real e humano. O poder de Arthur, que antes os impressionava, agora parecia frágil, quase patético. Ele havia perdido o controle da narrativa, e em um mundo construído sobre percepções, essa era a derrota final. A sala, antes um símbolo de seu triunfo, agora era a cena de sua mais profunda e pública capitulação. Seu olhar caiu sobre as chaves do carro. O emblema de luxo parecia zombar dele. Um pedaço de metal vulgar e impotente. Que piada!
Ele havia oferecido um objeto, um símbolo de sua riqueza, como se isso pudesse medir o valor de uma alma, o peso de uma vida. As chaves não representavam mais poder, mas a pobreza de seu espírito. Ele havia tentado comprar a dignidade de alguém com o troco de sua fortuna, e em troca havia perdido a sua própria. Com a mão ainda tremendo, ele estendeu os dedos e os fechou sobre o chaveiro, o metal frio contra sua pele. O objeto parecia queimar em sua palma. Um lembrete físico e tangível do monstro que ele havia se tornado. O homem que precificava tudo e não valorizava nada. Enquanto Laura se afastava em direção à área de serviço, uma porta lateral se abriu e o chefe do restaurante, um homem que Arthur mal conhecia, saiu brevemente da cozinha. Ele colocou uma mão gentil no ombro de Laura, um gesto de apoio e solidariedade que falava mais do que qualquer palavra. Ela se virou para ele e um pequeno, cansado, mas genuíno sorriso tocou seus lábios. Foi um momento íntimo, um vislumbre de um mundo de camaradagem e respeito que existia ali mesmo, sob seu teto, mas do qual ele não fazia a menor ideia. Arthur observou a cena à distância, sentindo-se como um estranho em sua própria casa, um intruso em vidas que ele apenas imaginava controlar, mas que desconhecia por completo. A atenção de Arthur foi então atraída para a figura ao lado do chefe, um jovem ajudante de cozinha que havia saído atrás dele. O rapaz, talvez com seus 20 e poucos anos, enxugava as mãos em um pano. Quando ele levantou o rosto para olhar na direção de Laura, a luz do salão incidiu sobre seus traços. E o coração de Arthur parou. Não era uma semelhança passageira ou uma coincidência. Eram seus próprios olhos o encarando do outro lado da sala, em um rosto mais jovem. O formato do queixo, a linha do cabelo, a intensidade do olhar. Era um espelho do tempo. Uma réplica quase exata do jovem Arthur que um dia sonhou em conquistar São Paulo. A verdade o atingiu não como um raio, mas como a lenta e inexorável subida da maré, afogando-o em uma revelação silenciosa e aniquiladora. O rapaz era seu filho. A constatação não foi um pensamento, mas uma certeza visceral que percorreu seu corpo como uma corrente elétrica, reconfigurando cada fibra de seu ser. O mundo, que segundos antes havia apenas implodido, agora se reorganizava em uma nova e terrível clareza. Cada sucesso, cada arranha-céu, cada milhão acumulado se transformava em pó, em nada, diante da imagem daquele jovem. Ele era a consequência viva de sua traição, o legado de sua covardia. 20 anos de uma vida inteira haviam se passado, uma vida da qual ele fora deliberadamente excluído por sua própria escolha. Ele não havia abandonado apenas uma mulher, havia abandonado uma família. A dor que o atingiu foi diferente de tudo o que já sentira. Não era a dor aguda de uma perda, mas a dor crônica e corrosiva de um membro fantasma, a percepção tardia de um vazio que sempre esteve ali, mas que ele nunca tivera a coragem de nomear. Arthur permaneceu sentado, uma estátua de mármore, em meio às ruínas de seu próprio banquete. Os investidores, sentindo a magnitude do colapso pessoal que haviam testemunhado, encontraram desculpas apressadas e se retiraram em silêncio, deixando para trás pratos mal tocados e taças de vinho pela metade. O zumbido do restaurante foi diminuindo gradualmente, os funcionários limpando as outras mesas com uma discrição reverente, como se estivessem em um velório. Cada som, o tilintar de um talher, o arrastar de uma cadeira, era uma agulha em sua consciência. Ele olhava para a cadeira vazia de Laura, depois para a porta da cozinha por onde seu filho desaparecera e o vasto salão do Apex, o pináculo de seu poder, nunca lhe pareceu tão cavernoso, tão desoladoramente vazio. Ele não era mais um rei em seu trono, era um prisioneiro em sua cela, condenado a contemplar a extensão de seu crime. Ele finalmente se levantou, os movimentos rígidos, como os de um homem muito mais velho. Ignorou as chaves do carro sobre a mesa,
deixando-as ali como um monumento à sua arrogância. Caminhou para fora do salão, passando por seus funcionários, que desviavam o olhar, uma mistura de pena e medo em suas expressões. Pela primeira vez, ele não os via como engrenagens em sua máquina, mas como pessoas, testemunhas de sua desintegração. Ao chegar ao elevador privativo, ele se olhou no espelho de bronze polido. O homem que o encarou de volta era um estranho. As linhas de expressão em seu rosto não eram mais marcas de poder, mas sulcos de arrependimento. Seus olhos, antes afiados e calculistas, estavam opacos, assombrados. A armadura de seda italiana e confiança inabalável havia se partido, revelando o homem frágil e assustado que sempre existiu por baixo. O garoto da Zona Leste que havia se perdido no caminho. Nos dias que se seguiram, o império de Arthur Almeida funcionou por inércia, sem seu maestro. Ele não apareceu em seu escritório, não atendeu ligações, não respondeu a e-mails urgentes que se acumulavam como uma maré digital. O titã de Faria Lima havia desaparecido. Em vez disso, ele trocou seus ternos por roupas simples que não usava há décadas e começou a caminhar. Caminhou por São Paulo, não pela cidade dos negócios e do luxo que ele conhecia, mas por suas veias esquecidas, seus bairros pulsantes de vida real. Ele andava sem rumo, um peregrino em busca de penitência, observando os rostos das pessoas, as conversas nos cafés, as crianças brincando nos parques. Cada cena de normalidade, de conexão humana, era uma facada em sua alma solitária. Ele estava reaprendendo a ver o mundo não de cima, mas de dentro, e a visão era dolorosa e ofuscante. Sua peregrinação o levou, inevitavelmente, de volta à Zona Leste. O bairro de sua juventude havia mudado, mas a essência permanecia. O cheiro de pão fresco da padaria da esquina, o som dos gritos das crianças jogando futebol na rua, a cor das casas simples, mas bem cuidadas. Eram fantasmas de um passado que ele havia tentado pavimentar com concreto e esquecimento. Ele se sentou em um banco na praça, onde dera o primeiro beijo em Laura, sob a mesma árvore que agora parecia maior e mais antiga. Ele se lembrou de seus sonhos, não os de conquistar o mundo, mas os de construir uma vida com ela. A ambição que o impulsionara agora parecia uma doença, uma febre que o havia feito delirar por mais de 20 anos, fazendo-o trocar um tesouro real por uma montanha de ouro de tolo. Ele precisava encontrá-la, mas sabia que não poderia simplesmente aparecer. A velha abordagem de Arthur, usar dinheiro e poder para conseguir o que queria, estava morta. Ele precisava de humildade, um conceito que lhe era estranho. Começou a perguntar por ela, não como um magnata, mas como um homem procurando um velho amigo. Falou com antigos vizinhos, pessoas cujos rostos estavam marcados pelo tempo, mas cujas memórias eram nítidas. Aos poucos, a história de Laura se revelou para ele. Contaram-lhe sobre sua luta como mãe solteira, os 2 empregos que mantinha enquanto estudava à noite, a determinação inabalável de dar ao filho, Léo, uma vida melhor. Cada detalhe era um testemunho de sua força e um espelho da fraqueza dele. Ela não apenas sobrevivera ao seu abandono, ela florescera apesar dele. A jornada para se reconstruir era lenta e excruciante. Arthur começou a desmantelar sua própria vida, peça por peça. Vendeu o carro esportivo e doou o dinheiro para uma instituição de caridade que apoiava mães solteiras. Um gesto anônimo que não lhe trouxe alívio, apenas a consciência de quão pouco aquilo significava. Começou a visitar o restaurante Apex, não como proprietário, mas como um observador silencioso, sentado em um canto, aprendendo os nomes dos funcionários, ouvindo suas histórias. Ele via a camaradagem, as dificuldades, a dignidade no trabalho deles. O mundo que ele pensava governar era, na verdade, um ecossistema complexo de vidas e sonhos que ele nunca se dera ao trabalho de enxergar.
Sua antiga arrogância foi sendo substituída por um respeito silencioso, a primeira camada de um novo alicerce. Finalmente, ele criou coragem. Não para pedir perdão, pois sabia que não tinha esse direito, mas para ouvir. Ele a contatou através de um antigo amigo em comum, pedindo um encontro em um lugar e hora de sua escolha. Para sua surpresa, ela aceitou. Eles se encontraram em um jardim botânico, um território neutro, longe dos arranha-céus e das memórias dolorosas. Quando Laura chegou, vestida com roupas simples, ela não parecia uma garçonete nem uma vítima. Ela era simplesmente ela mesma. Uma mulher cuja serenidade era sua maior força. Arthur, por sua vez, sentiu-se como um adolescente desajeitado, seu coração batendo descontroladamente no peito. Todas as palavras que ele havia ensaiado, todos os discursos de arrependimento, desapareceram. Diante dela, ele estava sem palavras, nu em sua culpa. Ele não tentou se justificar. Em vez disso, com a voz embargada, ele fez a única coisa que importava. Ele ouviu. Por horas, Laura falou. Ela não gritou nem o acusou. Com uma calma devastadora, ela narrou os 20 anos que ele havia perdido. Falou sobre a alegria de descobrir a gravidez e o terror de estar sozinha. Falou sobre as noites sem dormir, as dificuldades financeiras, os pequenos triunfos. Falou sobre Léo, sobre seu caráter, sua inteligência, sua bondade, sobre como ele herdara o amor dela por idiomas e a determinação dele por construir coisas. Ela não estava contando uma história para feri-lo, mas para que ele entendesse a realidade que suas escolhas haviam criado. Arthur chorou, pela primeira vez em décadas. Um choro silencioso e amargo, não de autopiedade, mas de uma dor profunda pela beleza que ele havia descartado. A conversa não terminou com uma absolvição. Não houve abraços nem promessas de um futuro juntos. A ferida era profunda demais para ser curada em uma tarde. Mas, quando se despediram, algo havia mudado. Laura não lhe ofereceu perdão, mas lhe deu algo talvez mais valioso, um vislumbre de uma porta entreaberta. Léo merece saber quem é seu pai, ela disse, sua voz firme. Mas o homem que ele vai conhecer depende de você. Não do que você tem, mas de quem você decide ser a partir de agora. As palavras dela não eram um convite, mas um desafio, o segundo e mais importante que ela já lhe fizera. A escolha não era mais entre ambição e amor, mas entre a negação e a verdade. Entre ser um fantasma do passado ou um pai para o futuro. Os meses seguintes foram uma prova de fogo. Arthur começou a se desfazer de seu império, não de forma impulsiva, mas metódica. Ele vendeu participações, delegou responsabilidades, simplificou sua vida. Seu objetivo não era mais acumular, mas se esvaziar do homem que fora. Ele usou sua fortuna para criar uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes, com foco em programas de intercâmbio cultural e aprendizado de idiomas. Era sua maneira de honrar os sonhos que ele um dia desprezara em Laura. Seus antigos sócios o chamaram de louco. A elite financeira de São Paulo sussurrava sobre seu colapso. Mas pela primeira vez, Arthur não se importava com o que o mundo pensava. Ele estava ocupado demais construindo algo que o dinheiro não podia comprar. Uma segunda chance. O primeiro encontro com Léo foi em um pequeno café perto da universidade, onde o rapaz estudava engenharia. Arthur estava aterrorizado. O que ele poderia dizer a um filho cuja vida inteira ele havia perdido? Quando Léo chegou, Arthur viu nele não apenas seus próprios traços, mas a resiliência e a gentileza de Laura. Não houve um confronto dramático. Houve um silêncio inicial, carregado de 20 anos de perguntas não feitas. E então, Léo começou a falar, fazendo perguntas não sobre dinheiro ou poder, mas sobre quem Arthur era, de onde ele veio, quais eram seus sonhos quando tinha a idade dele.
Arthur respondeu com uma honestidade brutal e dolorosa, sem esconder suas falhas, sua covardia, seu arrependimento. Ele não estava tentando conquistar o filho, estava apenas se apresentando, despido de todas as suas defesas. A redenção não foi um evento, mas um processo, construído sobre pequenos momentos. Um café compartilhado, uma caminhada no parque, uma conversa sobre um projeto de faculdade de Léo. Arthur aprendeu a ser pai, não através de grandes gestos, mas da presença constante e silenciosa. Ele ouvia mais do que falava, aprendendo sobre o mundo de seu filho, admirando o homem que Laura havia criado. Ele não tentou substituir o tempo perdido com presentes caros, mas com tempo, atenção e respeito. Laura observava de longe, permitindo que o vínculo se formasse organicamente. Seu coração cauteloso, mas não fechado. Ela via em Arthur não o titã que a abandonara, mas um homem lutando para encontrar o caminho de volta para sua própria humanidade. E nesse esforço, ela via um eco do garoto que um dia amara. A história termina não com um final feliz, mas com um começo. Arthur está sentado em um banco de praça na Zona Leste, o mesmo banco de suas memórias. Ao seu lado, Léo gesticula animadamente, explicando um complexo conceito de engenharia em um caderno. Do outro lado da praça, Laura os observa com um sorriso pequeno e hesitante. Arthur não está mais no topo do mundo, olhando para baixo. Ele está no nível do chão, olhando para o futuro, que tem os olhos de seu filho. As luzes de São Paulo começam a se acender à distância, mas ele mal as nota. Sua galáxia, seu império, seu universo inteiro agora se resumiam àquele pequeno espaço no banco. Ele havia perdido seu reino para encontrar sua alma. E naquela troca, pela primeira vez em sua vida, Arthur Almeida se sentia verdadeiramente rico.